Olá, espero que você e seus familiares estejam bem. Bom, nessa atividade retomaremos o conceito sobre fração. Você já aprendeu fração no quarto ano, então vamos fazer uma retomada sobre o que é a escrita e a forma de leitura. Você recebeu um conjunto de círculos como este que está aqui, ó, que você está vendo no vídeo. Qual vai ser a sua tarefa em casa? Com todo cuidado, recorte os círculos e deixe ele aí guardadinho para acompanhar as atividades que eu vou fazer aqui com você, tá bom? Bom, para começar, a pergunta que eu faço é: mas o que é fração? Lá no conjunto de atividades eu respondo: bom, fração é dividir algo, mas dividir algo em partes iguais. Vejamos aqui, ó, vou pegar o meu outro, que tá um pouquinho maior, mas tá aqui, ó. Este é o primeiro que você recebeu lá no conjunto de atividade, né? Muito bem. Então, esse círculo tá azul, né? Óbvio. Mas ele está inteiro, ele não está dividido. Então, eu tenho aqui um círculo inteiro. Mas olha só, lá naquele conjuntinho, você recebeu um que tem uma linha tracejada, vermelho, né? Aqui tá meio clarinho, mas ele está aqui, uma linha tracejada vermelha. Então eu vou pegar aqui a minha tesoura e conforme a instrução, você tinha que recortar na linha pontilhada. Então eu recortei em volta e agora eu vou recortar aqui, ó. Perfeito, ó lá, recortei. Muito bem. Então nele, com essa linha tracejada, ao cortá-lo, o meu inteiro foi dividido em duas partes. Deixa eu tirar isso daqui. Então vamos lá de novo, ó. O meu círculo que estava inteiro, depois de recortar, ele foi dividido em duas partes. E elas são partes iguais, né? Esta parte é o que desta? Esta parte é metade. Elas são metade uma da outra. Juntando, eu volto para o círculo inteiro. Então, dizemos que essa fração representa a metade. Metade é dividir algo em duas partes, não se esqueçam, iguais. Olha só, você também recebeu um outro aí, ó. Tem esse daqui, que é o amarelo. O amarelo, ele tem aqui uma linha tracejada, que eu vou recortar agora com todo cuidado, para não recortar errado. A mão não pode tremer, né? De vez em quando bate aquela tremedeira e a gente acaba recortando meio torto. Pronto, mais um aqui. Opa, olha lá, rasguei a figura, né? Isso pode acontecer. Não façam isso que eu fiz, tá bom? Não puxe a figura. Pronto, mas não tem problema, se rasgar assim, isso não interfere na atividade. Tudo bem. Então, o meu inteiro, que era amarelo, depois de recortar, ele ficou dividido em quantas partes? Ele ficou dividido em três partes. E cada uma dessas três partes são iguais. Dividido inteiro em três partes, nós chamamos cada uma dessas partes, nós chamamos ela de terço. Ela é a terça parte. Então, esta daqui é uma parte de 3. E esta daqui é mais uma parte de 3. Se você quiser fazer isso aí na sua folha, nos seus círculos, você pode fazer também, tá? E este daqui? Este daqui também é uma parte de 3 partes. Muito bem. Então, nós chamamos ele de terços. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em 3 partes. Muito bem. E assim por diante, né? Uma figura dividida em 4 partes, que você tem lá no conjunto. Outra figura dividida em 5. E outra figura dividida em 6, né? Mas a gente pode dividir em mais partes. Em mais partes também. Ok. Então agora nós vamos fazer a representação da fração em algarismo, utilizando o número. Nós fizemos aqui com os círculos, com o desenho, e vamos agora com uma outra figura que é um exemplo que tem aí no seu conjunto de atividades. Então, olha só, lá no conjunto de atividade você tem essa figura. Esta figura é um círculo que foi dividida em
4 partes, sendo 3 partes em verde. Muito bem. A representação em algarismo da fração é feita da seguinte maneira. Nós temos um traço. E esse traço, ele indica divisão. Dizemos que a parte pintada dessa figura representa 3/4. Mas por quê? Olha só. No algarismo da fração, nós temos o denominador e o numerador, como você pôde observar lá no conjunto de atividades. O denominador é este número que fica aqui embaixo, ó. É o denominador. Por que ele é chamado de denominador? O denominador é um número que representa em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Em quantas partes o meu círculo que estava inteiro foi dividido? Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4. Então, este círculo foi dividido em 4 partes. O número que fica acima deste traço é chamado de numerador. Muito bem. O numerador, ele é o número que fica acima do traço, indicando em quantas partes foram consideradas, ou, no caso, pintadas. Quantas partes estão pintadas de verde aqui? 1, 2, 3. 3. Então, o inteiro, que foi dividido em 4 partes, 3 estão em verde. Qual é a fração que representa a parte pintada desta figura? Nós chamamos, então, de 3/4, né? Olha lá. 3/4. É assim que a gente faz a leitura de uma fração. Mas, professor, e a parte branca? A parte branca também é uma parte da fração, né? Se eu posso também aqui determinar qual é a fração que representa a parte branca dessa figura, eu posso. Vejamos. Vou fazer o traço que indica a fração. Esse círculo foi dividido em quantas partes? Ele foi dividido em 4. Então, o denominador, que é o número de baixo, é 4, indicando em quantas partes o inteiro foi dividido. Mas agora a pergunta que eu estou fazendo é outra. Quantas partes são brancas? Apenas uma. Neste desenho, 3/4 são verde. Mas neste desenho, 1/4 é a parte branca da figura. Como é que eu vou ler, né? 1/4. Percebam que, olha aqui, aqui tá no plural, né? Por quê? Porque é mais de uma parte. Muito bem. Agora a gente vai fazer essa próxima atividade. A pergunta que eu vou fazer é a mesma. Qual é a fração da parte pintada destas 3 figuras? Então, o que eu devo fazer primeiro? Simples. Primeiro, eu vou contar em quantas partes o inteiro foi dividido. E aí, depois eu vou fazer esse traço, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Em quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 4. 4, 8, 12, 16. Onde eu vou escrever o número 16? Eu vou escrever abaixo do traço. Por que abaixo do traço? Porque ele é o denominador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? E agora, o que eu faço? Vamos voltar para a pergunta. A pergunta é, qual é a fração da parte pintada? Então, agora eu vou contar a parte pintada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde eu coloco esse 8? Acima do traço. Portanto, qual é a fração da parte pintada? 8. Mas como é que eu leio fração com o número 16? Ah, olha só. A partir do 11, eu leio o número normal, como a gente conhece. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que eu vou acrescentar a palavrinha avos, tá bom? Então, como eu escrevo por extenso isso daqui? Então, eu vou escrever 8, 16, com 2 S, hein, gente? Avos. É avos, tá? Avos não tem acento no O, tá bom? Senão fica a voz. Muito bem. Vamos para a letra B. Na letra B, o que eu faço agora? A pergunta é a mesma. Qual é a fração da parte pintada da figura? O que eu devo fazer, então? Eu devo contar em quantas partes o inteiro foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e depois. Então, vamos lá. Fez o risco, porque esse risco vai indicar fração. Essa figura foi dividida em 8 partes, onde eu escrevo o número 8, abaixo, logo abaixo do risco, logo abaixo do traço. Por quê? Porque ele é o denominador, e o denominador indica em quantas partes a figura foi dividida. Lembrando, eu quero saber em quantas partes, eu quero saber qual é a fração da parte pintada. Agora é só contar a parte pintada. 1, 2, 3. Onde eu coloco o número 3? Acima do traço, porque ele é um numerador. Ele indica em quantas partes da figura foram consideradas, ou seja, no caso aqui pintada, né? Como é que eu leio esse número? Então eu vou ler 3. Ó, preste atenção na escrita da palavra 3, tá? A gente fala 3. Nossa fala, na oralidade, a gente acaba falando 3. Mas é 3, sem o i. 3, oi, tá? Vos. Por que oitavos? Porque ele foi dividido em 8 partes. Muito bem. Chegamos na última. A última, ó, também é uma figura inteira que foi dividida em algumas partes. O que eu tenho que fazer agora? Para determinar a fração da parte pintada, porque a pergunta ainda é a mesma. O que eu tenho que fazer para determinar a fração da parte pintada? Eu devo, então, contar em quantas partes ela foi dividida. Então, eu vou fazer o risco e vou contar. Parece difícil, mas não é, né? Quando for um desenho assim meio complexo, vai marcando para você não se perder. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esta figura foi dividida em 12 partes. Onde eu coloco o número 12? Abaixo do traço. Por quê? Porque ele é o denominador. O número 12 indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Lembrando que a pergunta quer saber qual é a fração da parte pintada da figura. Então vamos lá, eu vou contar agora, só contar. Só contar a parte azulada, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu coloco o número 5? Acima do traço, porque ele é a parte que eu estou considerando. Em azul, são 5 partes de 12. Lembra que eu falei do 16? A partir do 11, eu leio o número normal. 5, 12. 12 o quê? 12 avos. Muito bem. Olha só, eu peguei as imagens de uma das atividades que tem aí no caderno, no conjunto de atividades. Então, toma cuidado na hora de responder. E lá você tem outras, tá? Você vai fazer a atividade de ligar, né, os números, você vai pintar. No exercício número 2, você vai pintar. Todos aqueles desenhos foram divididos em 8 partes. Então, você tem que pintar a parte que está sendo solicitada e escrever a fração da parte pintada, como eu fiz aqui, tá? Tanto em algarismo como por extenso. Depois você vai fazendo os outros exercícios. Preste atenção na leitura das frações, tem lá a atividade, tem lá a parte, né, que fala de leitura das frações. Espero que você tenha gostado, espero ter ajudado aí na atividade. Não se esqueçam, fração é divisão em partes iguais, tá? O número que fica abaixo do traço é o denominador. Ele indica em quantas partes a figura foi dividida. E acima, em quantas partes eu considerei, no caso aqui, a parte pintada. Mas também, dependendo, se eu perguntar qual é a parte branca, vocês contam a parte branca, né? Muito bem. Espero que você tenha gostado, espero ter relembrado essa atividade de fração que você já estudou lá no 4º ano, como eu falei, e agora você vai fazer aqueles conjuntos de atividade. Essa é a primeira atividade de fração, tá? No próximo conjunto de atividades, nós vamos falar de fração de novo, só que a gente sai um pouquinho das figuras. A gente vai fazer fração de objetos. Boa atividade!